Eu quero pregar sobre um povo que decidiu buscar a Deus. Eles pegaram a arca, que simboliza a presença de Deus, levaram a arca para dentro de suas casas. E aquela arca, quando entrou, Deus disse: vocês têm que tirar daqui os deuses estranhos, aquilo que não me agrada. E o texto ele nos revela que foi tirado os astarotes e os balaíns. Mas uma brecha foi aberta no meio daquele povo. E aquele povo começou a ser perseguido pelos filisteus. E foram encurralados em uma cidade chamada Mispa. E eles na cidade chamada Mispa, tremendo, com medo, porque os filisteus eram numerosos, iriam destruí-los. E o que eles fizeram? No meio do desespero, eles procuraram o pastor deles, chamado pastor Samuel. E Samuel, ele nos dá uma direção fantástica, em que nós precisamos fazer também todas as vezes que não sabemos o que fazer, ou não temos a quem recorrer. Por favor, 1 Samuel capítulo 7, versículo de número 10. 1 Samuel capítulo 7, versículo 10. Diz assim: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus, os inimigos, chegaram para a luta contra Israel. Israel acampado em Mispa, e os filisteus chegaram para destruir aquele povo. Até que Samuel, põe o verso 9, por favor. Samuel, ele tinha levado no altar um sacrifício. Então tomou Samuel um cordeiro que mamava e ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Fala comigo, o poder do sacrifício. Quando eles sacrificam por amor a Deus, ao resultado do verso 10. Enquanto Samuel oferecia esse sacrifício, os filisteus chegaram para a peleja contra Israel. Porém, os filisteus não tiveram que fazer nada, porque eles já tinham ido no altar sacrificar. O que os filisteus fizeram? Nada. Mas o que Deus fez? O Senhor trovejou naquele dia, com um grande estrondo. Sobre quem? Sobre os filisteus, sobre o exército inimigo, e os aterrou. A terra abriu, e o Senhor engoliu os filisteus, de modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Quando nós fazemos a coisa certa, nós não teremos que lutar tanto, porque Deus ele pega e entra na nossa peleja, que entendeu da glória. O segredo é na hora da luta, o segredo é na hora da crise, fazermos a coisa certa diante de Deus. Olha o verso de número 11. E os que não foram aterrados, saindo de Mispa, os homens de Israel, perseguiram os filisteus. Antigamente, o povo de Deus se escondia em Mispa. Eles fugiam dos filisteus, dos inimigos. Mas agora é os inimigos que fogem deles. Pastor, não entendi, vou te explicar. Quando estamos fazendo coisas que está fora do centro da vontade de Deus, nós temos que toda hora sair correndo e esconder de inimigo. Mas quando você está fazendo coisas no centro da vontade de Deus, é você que parte para cima deles, porque Deus é contigo. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu não vou ter medo do inimigo. Eu quero declarar, querido, o inimigo é que vai ter medo de você. Olha que coisa forte, é no verso 12, diz assim. É uma expressão muito usada, e agora talvez você vai entender sobre isso. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Talvez aqui no meio. Aqui estava Mispa e aqui estava Sem. Samuel pega uma pedra. Pega uma pedra para mim, fazendo um favor. Ele pega uma pedra. Olha aqui no altar.
Senão todo mundo vai ficar esperando o Elias até trazer uma pedra. Então, ele pega uma pedra e ele levanta uma pedra como se fosse uma coluna, como se fosse um arco, como se fosse uma espada fincada naquele local. E ali Samuel chamou aquela pedra de Ebenezer. Fala comigo, Ebenezer. E disse o significado de Ebenezer: até aqui nos ajudou o Senhor. O que significa Ebenezer? Até aqui nos ajudou o Senhor. O que significa Ebenezer? E ali Samuel estava nos ensinando. Samuel estava dizendo: nós viveremos uma história antes de Ebenezer, antes de ter colocado essa pedra como memorial, e viveremos uma história depois desta pedra chamada Ebenezer ter sido colocada. Essa pedra que eu estou dando o nome de Ebenezer é para dizer que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós não temos mais que esconder de inimigo, mas são os inimigos que terão que esconder de nós. Essa pedra chamada Ebenezer, ela representa, quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu não fujo mais de inimigo, são os inimigos que fogem da minha presença. Essa pedra chamada Ebenezer significa que eu, no centro da vontade de Deus, eu tenho alguém que vai pegar as minhas pelejas, que vai lutar as minhas lutas, que vai responder os meus clamores. Deus te tirou da tua casa nessa tarde para você ouvir essa palavra. Vai ser levantado hoje um memorial na tua vida e você vai gritar Ebenezer e vai dizer: até aqui me ajudou o Senhor. E tem outro detalhe, repara que Ebenezer está no versículo 12. Não tem coincidência na Bíblia, só tem rema, só tem revelação. Por que está no versículo 12? Sabe por quê? Nós temos 12 meses em todos os anos. Então em 2020 se prepare. Janeiro vai ter Ebenezer para a tua vida. Você vai dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Fevereiro tem Ebenezer, março tem Ebenezer, abril tem Ebenezer, maio tem Ebenezer, junho que começa amanhã tem Ebenezer, julho tem Ebenezer, agosto tem Ebenezer, setembro tem Ebenezer, outubro tem Ebenezer, novembro tem Ebenezer, dezembro tem Ebenezer. E aqui nós percebemos como que Deus, Ele entra e muda a história de alguém. Repara que o povo estava fugindo dos filisteus, mas uma atitude de Samuel fez os filisteus fugir daquele povo. O povo estava escondendo em Mispa, porque eles estavam fazendo coisas erradas, colocaram deuses estranhos, servindo outros deuses. Esses deuses estranhos significam o quê? Aquilo que alimenta, não o Espírito de Deus. O que é que não alimenta o Espírito de Deus? Preciso falar não, você já sabe. O que é que não alimenta o Espírito de Deus? Eles estavam alimentando. Está aqui 1 Samuel 7,3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os ídolos, os astarotes, preparai o vosso coração para com o Senhor. Tirai do meio de vós os deuses estranhos. Eles tiraram. Tem Deus estranho na sua vida? Talvez o Deus estranho se chama ao que você adora. Algo que você diz: eu não vivo sem isso aqui. Talvez o Deus estranho é algo que você sabe que não agrada a Deus e que não tem necessidade do teu pai te falar mais, você que é jovem. Não tem necessidade do teu marido te falar mais, da tua esposa te falar mais. O Senhor, Ele quer te ver gritando Ebenezer. Mas para Ebenezer chegar e você dizer: até aqui me ajudou o Senhor, para Deus trovejar na nossa vida primeiro,
Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se de todo o vosso coração voltais para o Senhor, lançai. Quem está na presença de Deus, dá uma glória a Deus aí. Você vê aqui nessa tarde porque você quer e você necessita e você ama a presença de Deus. Mas se de todo o coração, Flamarion, se você quer voltar para mim, lançai do teu meio os deuses estranhos e os astarodes. Preparai o vosso coração para com o Senhor e servi somente ao Senhor. E o Senhor, Flamarion, te livrará das mãos dos seus inimigos. Talvez o seu Deus estranho pode ser uma prática de pornografia, uma prática de ouvir música mundana. Talvez o seu Deus estranho que não agrada a Deus pode ser beber uma bebida alcoólica. Ah, pastor, mas não faz mal para ninguém. Mas o seu corpo é templo do Espírito Santo. E o corpo que é o templo do Espírito Santo, ele não pode habitar coisas que vai tirar o meu poder de raciocínio. Se eu tomar um copo de cerveja, eu não posso nem dirigir. Afeta o meu poder de raciocínio. Eu não posso fazer isso com Deus. Talvez o Deus estranho é como uma mãe que ela me disse: a minha vida acabou, pastor, porque o meu filho se casou e mudou de cidade. Eu falei para ela: você não ama o seu filho, você adora o seu filho. Para de adorar o seu filho, comece a amá-lo e ame apenas a Deus. Talvez o Deus estranho é alguém que você diz: eu não vivo sem isso. Ei, nós temos que amar a todos, principalmente os da família. Mas sabe quem você deve dizer que você não vive? É somente sem o Deus Todo-Poderoso. A nossa mãe, o nosso pai, nós amamos e damos a nossa vida por eles. Mas eles não vão ficar com a gente o resto da vida. A lei da vida é que eles vão antes. Mas pode ser que a gente vá. Mas a gente consegue viver sem eles se um dia Deus levar. Tome cuidado. Qual é o Deus estranho? Qual é o Deus que talvez você precisa tirar da tua convivência? O Senhor nos trouxe aqui porque Ele quer liberar o trovejar dEle. Ele quer cumprir o verso 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, como está a sua vida de holocausto ao Senhor? De sacrifício ao Senhor? De fazer um pouco mais para Deus? Como está a sua vida no meio dessa pandemia? Todo mundo ficando um tempo maior em casa. Por mais que já tem muita gente trabalhando, mas acaba em casa, a gente fica mais. Como está o seu tempo de leitura de Bíblia? Porque antes não tinha tempo para ler Bíblia, mas agora tem. Você tem sacrificado para isso? Como está o tempo de oração? Eu aprendi na vida que aquilo que eu não gosto de fazer, mas tenho que fazer, eu faço por obrigação, até que um dia torne-se prazer para eu fazer. Como está esse tempo na sua casa? Como está esse tempo de comunhão com a sua família? Agora tem tempo de almoçar junto, de jantar junto? Como está esse tempo de sacrifício, de fidelidade a Deus no meio dessa crise? Enquanto Samuel sacrificava, os filisteus inimigos chegaram. Mas o Senhor trovejou naquele dia com um grande estrondo sobre os filisteus e os aterrou de modo que foram derrotados. E no verso 12, eles saem de Mispa e Samuel toma uma pedra. E ele coloca aquela pedra como testemunha. Ele coloca aquela pedra como se fosse um marco, para que todo mundo que passasse ali pudesse dizer. Talvez, não está na Bíblia, mas talvez eu creio que ele pode ter escrito aqui, Ebenezer. O nome ele deu para a pedra Ebenezer, que significa, no original da Bíblia, até aqui nos ajudou o Senhor. O Ebenezer de Deus vai te alcançar hoje. Fique de pé, por gentileza. Vamos orar nesta hora. Vamos orar nesta hora. Levanta a sua mão, vamos profetizar 7 vezes. Eu vou dizer assim, ó, Ebenezer. Aí você declara,
Até aqui nos ajudou o Senhor. Até 7, amém? Ebenezer. 1, Ebenezer. 2, Ebenezer. 3, Ebenezer. 4, Ebenezer. 5, Ebenezer. 6, Ebenezer. Agora para tremer tudo, 7, Ebenezer. Oh, feche os seus olhos agora, começa a dar glória, começa a dar aleluia, começa a dizer: meu Pai, eu creio que o Senhor é um Deus que vai entrar na minha peleja. Fala, Deus, que esse culto seja um memorial diante da tua presença, meu Pai, assim como Samuel colocou aquela pedra e marcou aquele território, dizendo: é uma história antes, é uma história depois. Que nós possamos marcar esta tarde, meu Pai, que os teus filhos possam sair daqui gritando: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. O Senhor vai ajudá-los diante das lutas, diante das batalhas, diante das pelejas, porque nós decidimos tirar os deuses estranhos, nós decidimos sacrificar, nós decidimos fazer um pouco mais, e o Senhor vai trovejar em favor da tua igreja, e vai liberar vitória, vai liberar milagre, e nós vamos gritar: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aplauda e glorifica a Ele. Amém? Pega o seu telefone, por favor. Pega o seu telefone. Para quê, pastor? Você tem que registrar esta tarde como um memorial. Tira uma foto desse que está escrito aqui, ó. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, para você nunca mais esquecer disso. Faça isso, em nome de Jesus. Coloca, manda para os seus amigos, põe na sua rede social, põe no seu Instagram, põe em qualquer lugar, põe no grupo da família do WhatsApp. Mas você vai declarar: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E você vai tomar decisões para viver essa ajuda que Samuel viveu, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Está profetizado no nome de Jesus. Pode assentar, por gentileza. Louvado seja Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.